Quero falar com vocês nessa noite com esse tema, virada, trocando o bom pelo ótimo. Como eu já falei aqui para vocês, nós já estamos no finalzinho do ano. Sabia que essa é a primeira quinta-feira de dezembro? Sinal de que o ano 2019 está acabando, mas parece que foi ontem que a gente estava comemorando o ano novo. E tem sido um ano bom, tem sido um ano maravilhoso. Eu não tenho nem do que reclamar, meus irmãos. Para mim esse tem sido um dos melhores anos da minha vida, porque foi o ano que minha filha nasceu. O ano passado foi um ano de muita tristeza, porque foi quando eu perdi a minha primeira filha. Mas esse ano tem sido um ano de festa, um ano de alegria. Todo mundo aqui vai ter situações tristes para contar, vai ter lutas para poder dizer que enfrentou, mas, meus irmãos, se a gente ficar olhando por esse ângulo sempre, a gente vai sempre ter algum motivo para reclamar. Então eu prefiro olhar para as coisas boas, os motivos maravilhosos que nós temos para agradecer. Mas o fato é que esse ano tem sido um ano que Deus tem nos ensinado a depender dEle a cada dia. E por isso, eu posso afirmar aos irmãos aqui com todo o meu coração que a cada dia nesse ano de 2019, a misericórdia de Deus me cercou. A cada dia nesse ano a fidelidade de Deus me acompanhou. A cada dia nesse ano o seu poder me sustentou. O seu discernimento me guiou. A sua presença me trouxe encorajamento para eu chegar até aqui, nesse dia 5 de dezembro, e poder dizer isso aos irmãos. Nós podemos afirmar, eu vejo que nós podemos afirmar também da mesma forma como Esdras afirmou no capítulo 8, versículo 31, da seguinte maneira, veja o que ele disse: a mão do nosso Deus esteve sobre nós e Ele nos protegeu do ataque de inimigos e assaltantes pelo caminho. A mão do nosso Deus esteve sobre nós. Amém, meus irmãos? A mão do Senhor esteve sobre a sua vida, sobre a sua casa. Mas, meus irmãos, para nós continuarmos vivendo e cumprindo o propósito de Deus nas nossas vidas, nós precisamos estar em constante movimento, agindo, em ação. Deus, Ele tem muitas coisas para cada um de nós. Ele tem coisas grandes, coisas ocultas. Ele tem preparado coisas novas para aqueles que o buscam de todo o coração. Sabe, meus irmãos, eu creio que as mesmas promessas que Deus deu ao seu povo no deserto, elas são também para nós hoje, quando nós também enfrentamos desertos na nossa vida, quando nós enfrentamos lutas nas nossas vidas. Veja a promessa que está registrada em Êxodo, capítulo 23, versículo 20. Eis que envio um anjo à frente de vocês, para protegê-los por todo o caminho e fazê-los chegar ao lugar que preparei. Veja só a palavra de Deus sobre a tua vida. Circunstâncias não alteram as promessas do Senhor, e a promessa dele é essa: eis que envio um anjo à frente de vocês, para protegê-los por todo o caminho e fazê-los chegar ao lugar que preparei. Nós não podemos negar, meus irmãos, que Deus tem sido maravilhoso, bom, Ele tem nos abençoado. Nós só chegamos até aqui devido ao cuidado dEle, mas Deus tem muito mais, meus irmãos. Não acabou aqui, não termina em 2019. Eu creio que o melhor na vida do crente sempre está chegando. E aí chegou o melhor, mas não é que acabou o melhor, é que amanhã ainda vai ser melhor. Se hoje foi melhor que ontem, amanhã vai ser melhor do que hoje. E é assim todos os dias. E eu creio que nessa virada de ano, Deus, Ele quer nos levar além do que nós podemos imaginar, se nós cremos, se nós tivermos fé. E Ele pode fazer isso, porque Ele tem poder para isso. Então nós podemos esperar o melhor de Deus, como nós lemos em Isaías capítulo 1, versículo 19. Veja o que está escrito nesse texto: se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos dessa terra. Os melhores frutos, a melhor vida que você poderia imaginar. Deus tem o melhor preparado para aqueles que estão dispostos a viver fielmente o seu melhor. Por isso a pergunta que eu quero fazer a mim, que eu quero fazer a você, que eu quero trazer como uma reflexão aos nossos corações aqui nessa noite é essa: o que é que Deus espera que nós façamos nessa virada de ano?
Já parou para pensar nisso? Quais são as ações que nós devemos ter para tomar posse do ótimo de Deus? Porque se 2019 foi bom, meus irmãos, o 2020 vai ser ótimo, vai ser maravilhoso. Então, para nós conquistarmos, tomarmos posse dessa vida maravilhosa, desse ótimo de Deus nesse próximo ano, em primeiro lugar, nós precisamos fazer o seguinte: considere o momento atual. Para darmos uma virada na vida, para trocarmos o bom pelo ótimo, nós precisamos considerar o momento atual. Eu creio que Deus, Ele dividiu a nossa vida através do tempo, e Ele então estabeleceu essa questão dos anos, dos meses, das semanas, dos dias, das horas, dos minutos e dos segundos, para que nós pudéssemos constantemente ter a capacidade de avaliar a nossa vida, de fazer consertos, correções e de recomeçar quando necessário. Parece que quando nós viramos o ano, eu não sei se você sente assim também, mas comigo acontece, parece que uma coisa mágica acontece assim, que agora a coisa vai. Não dá aquele sentimento assim, ó, se nesse ano não deu, agora vai, agora a coisa vai dar certo. Parece que surge aquela coisa assim de uma oportunidade nova para nós reiniciarmos projetos, para nós tomarmos a decisão de mudarmos alguns hábitos, estabelecer novos alvos, novas metas. Quantos de nós estabelecemos dar um punhado de meta? Esse ano eu vou ler mais, esse ano eu vou economizar mais, esse ano eu vou emagrecer, esse ano eu vou gastar mais tempo com a minha família, esse ano isso, esse ano eu vou passar no vestibular, esse ano eu vou estudar mais, esse ano. Quantas coisas! Mas para tudo isso acontecer, nós precisamos, meus irmãos, ponderar a que pé está a nossa vida hoje. E a Bíblia ela é bem clara sobre isso em Provérbios capítulo 4, versículo 26. Veja o que diz esse texto: pondera a vereda de teus pés, e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Perceba, essa versão, ela traz algumas palavras diferentes, como essa, pondera. Ponderar significa examinar com minúcia, significa apreciar moderadamente, significa medir, pensar, calcular, significa equacionar, avaliar, considerar. Em outras palavras, o que esse verso que nós acabamos de ler aqui está querendo dizer é o seguinte: veja bem por onde você tem andado, veja bem o que você tem feito, avalie o trajeto que você está percorrendo na sua vida até aqui. Pondere as suas ações, pondere os seus procedimentos. Agora, pegando esse mesmo texto, o texto de Provérbios 4, versículo 26, na versão da Nova Tradução da Linguagem de hoje, veja só como está esse versículo: pense bem no que você vai fazer, e todos os seus planos darão certo. Agora veja também o versículo 27, evite o mal, e caminhe sempre em frente, não se desvie nem um só passo do caminho certo, siga em frente. Por isso, considere o momento atual que você está vivendo aí na tua vida, pense bem no que você vai fazer, pense bem no que você vai continuar fazendo com a sua vida nesse próximo ano. Na verdade, nós podemos resumir tudo isso que eu falei até aqui nessa seguinte frase: a vida vitoriosa exige avaliações e considerações constantes. Nós precisamos na nossa vida, meus irmãos, constantemente avaliar a nossa vida, constantemente considerar, ponderar as nossas ações. Sabe, eu me lembro, no ano de 2010, eu tive a oportunidade de servir no tiro de guerra. E tem muitos jovens que fogem disso. Eu, inclusive, tentei fugir. Eu lembro que quando o sargento me chamou para fazer a entrevista, eu já tinha passado por tudo quanto é coisa, e aí ele me deu aquela última oportunidade para tentar me defender e escapar daquilo lá. Que a gente cresce, a gente que é homem cresce, as pessoas constroem um terror na nossa cabeça. No tiro de guerra vai ser uma tribulação, foge disso, e eu tinha esse pensamento, meus irmãos. Mas aí então, o sargento chegou e falou assim para mim: ó, você vai querer servir? Eu falei assim: ó, sargento, não quero servir não. Ah, mas por quê? Ah, é porque eu sou do ministério de louvor lá na minha igreja, e aí os ensaios acontecem no sábado.
Mas daí no sábado eu vou ter que vir aqui. Daí ele, não, mas pode ficar tranquilo, aqui é só um aninho. Você vai ter o resto da tua vida para você ir lá na tua igreja servir lá. Eu falei, puxa vida. Eu falei, não, sargento, mas é que eu estudo, eu trabalho, é muito corrido. Eu falei, mas é esse tipo de gente que a gente quer aqui. A gente quer gente boa desse jeito. Não teve jeito, gente, não teve como escapar. Mas enfim, no ano de 2010 eu servi no tiro de guerra. E em uma das instruções que nós tivemos lá, nós aprendemos a nos deslocar de um local ao outro, usando apenas uma bússola, algumas indicações, a nossa medida do passo. Então nós medimos a nossa passada para ver quantos metros dava cada passada, enfim, um punhado de coisa que a gente foi aprendendo. E então eu me lembro que sempre após alguns passos, alguns metros, coisa assim de 10 metros, eu e os meus companheiros, a gente tinha que parar. E a gente tinha que ponderar, a gente tinha que avaliar se a gente estava conseguindo manter em linha reta. Então, é porque era normal assim, quando a gente está andando, né? Geralmente a gente tem a tendência de puxar para um lado um pouquinho. E isso é tão sutil que a gente não percebe. Então a gente tinha que sempre parar e corrigir, a fim de chegar no local almejado, no local desejado. E essas correções, como eu disse, elas precisavam ser constantes, para a gente conseguir se manter caminhando sempre em frente, não nos desviando para um lado nem para o outro. Sabe por quê? Eu vi isso acontecer. Às vezes um pequeno desvio que a gente dava lá no início se transformava num grande desvio lá na frente. Então, meus irmãos, quando eu parei para pensar nisso aqui, trazendo à memória aquela experiência que eu tive, é exatamente isso que nós precisamos fazer na nossa vida hoje. Nós precisamos chegar nesse final do ano e a gente tem que ver se a nossa passada não está indo muito para a esquerda, muito para a direita. A gente tem que centralizar para a gente continuar seguindo em frente, conferindo a qualidade dos nossos passos, conferindo a qualidade da nossa mente, a qualidade da nossa fala, dos nossos procedimentos. Nós precisamos, nessa noite, meus irmãos, conferir quais são os motivos que estão dentro do nosso coração, porque nós não temos como sair da onde nós estamos, nós não temos como trocar o bom pelo ótimo, sem saber a nossa localização atual. Por isso nós precisamos considerar aonde nós estamos. Considere a sua localização atual. Muitas pessoas se perdem, muitas pessoas se desviam, porque elas já não sabem mais onde estão. Se perdem porque não consideram e não consideraram o momento que estão vivendo, as crises que estão enfrentando, as lutas, os desafios, o momento, a circunstância. E com isso perdem a oportunidade de dar uma virada na vida, de dar uma guinada na vida. Veja só o que está escrito em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 14. O dia bom é um convite para comemoração. O dia ruim é um chamado a reflexão. No dia mau, quando as circunstâncias são contrárias, é um momento para a gente refletir, é um momento para nós ponderarmos, para nós considerarmos, e é esse chamado à reflexão que nos ajudará a discernir o que fazer, o que deixar de fazer, quais ferramentas nós devemos usar, quantos passos para a direita ou quantos passos para a esquerda nós precisamos corrigir. Por isso não tenha medo de se autoavaliar nessa noite, meu irmão. Não tenha medo de parar e considerar onde você está, considerar o seu momento atual e pensar na seguinte pergunta: o que é que Deus está pedindo para você fazer hoje? O que é que Deus está pedindo para você sonhar e realizar nesse novo ano que vai começar na tua vida? O que é? Por isso, se você quer trocar o bom pelo ótimo, se você quer viver um ano de 2020 ainda melhor, considere o seu momento atual. Aonde é que você está? Em segundo lugar, para nós darmos uma virada na vida e trocarmos o bom pelo ótimo, clarifique o que você deseja. Clarifique o que você quer para a tua vida. Quando nós não sabemos o que nós desejamos, qualquer coisa nos serve. Quando nós não temos claros os nossos desejos, nós vamos acabar vivendo os desejos e as expectativas das outras pessoas e não os nossos próprios sonhos. O que é que você deseja, meu irmão?
Qual é o desejo que você tem para a tua vida? Será que você sabe aquilo que você quer da vida? Será que você sabe qual é o teu sonho? Quais são os teus alvos, as tuas metas? Deus, Ele tem interesse em conhecer os nossos sonhos. Deus, Ele tem interesse em ouvir sobre os nossos desejos. E Ele espera que nós sejamos específicos sobre esse assunto. Por isso, clarifique aquilo que você deseja. Veja só o que diz o Salmo 37, no versículo 4. Olha o que o salmista diz: faça do Senhor a sua grande alegria, e Ele dará a você os desejos do seu coração. Veja que palavra linda. Eu gosto de ler esse mesmo versículo da seguinte forma: faça de Jesus o seu maior amor, e Ele cuidará de todos os seus amores. Se Ele for o primeiro na tua vida, meu irmão, Ele vai se encarregar de realizar os teus sonhos, de satisfazer os teus desejos, e essa é uma grande verdade. Por isso, meu irmão e minha irmã, nessa noite, acredite nisso. Deus, Ele tem interesse nos teus sonhos. Deus tem interesse nos teus desejos. Quem não sonha, a pessoa que não sonha é como um zumbi. Se mexe, anda para lá, anda para cá, mas não faz nada, não produz nada. Só fica esperando o fim chegar. Quem não sonha não vive. Eu costumo dizer que uma pessoa que não sonha é um organismo vivo, só isso. Uma pessoa, ela só existe. Quem não sonha não realiza nada. Sonhar, meus irmãos, é aquilo que nos motiva a ir além do que os nossos olhos podem ver. Sonhar é o nosso combustível para a realização do impossível nas nossas vidas. Mas ainda, sonhar é mais que uma visão que nos incentiva a prosseguir. Sonhar é mais que isso. Isso porque os nossos sonhos são também ferramentas que nos avaliam e nos suprem de motivação para cada esforço. São os nossos sonhos alicerçados na pessoa de Deus que nos levarão a uma virada de vida nesse final de ano. E quando nós clarificamos o que nós desejamos a Deus, nós iniciamos a troca do bom pelo ótimo. Por isso eu preciso perguntar mais uma vez a você aqui: qual é o desejo do seu coração? Quais são os teus sonhos para o ano de 2020? Além da avaliação, eu gosto de ver o novo ano como a oportunidade de nós estabelecermos novos sonhos, novos alvos, novas metas. Veja só o que o escritor John Maxwell, como ele descreveu o que é sonho. Ele disse assim: sonho é uma imagem inspiradora do futuro que energiza a nossa mente, a nossa vontade e as nossas emoções, dando-nos forças para fazer todo o esforço possível para alcançá-lo. Quando você tem um sonho, meu irmão, você está disposto a fazer o que for preciso, porque aquilo ali te dá uma energia tão grande que você vira à noite, você paga o preço, você faz o que for preciso para conquistar aquele sonho. E eu peço que você pense profundamente nessa frase, nessas palavras. Considere, Deus, Ele está falando conosco aqui nessa noite, Ele está falando aos nossos corações neste momento. Sonho é uma imagem inspiradora do futuro, que te dá toda a força que você precisa para alcançar esse sonho. Por isso, considere também essa verdade. Um sonho é uma semente que nós selecionamos. Um sonho é uma semente que nós escolhemos, que nós separamos, que nós selecionamos para plantar e que nós decidimos cultivar diariamente para que se torne uma árvore, uma grande árvore frutífera. Quando nós clarificamos o nosso desejo, nós estamos selecionando a semente do nosso sonho. E ao esclarecermos qual será a semente que vai ser plantada, nós estamos definindo quais são os frutos que nós vamos comer um pouquinho mais à frente. Interessante isso. Quando você seleciona o teu sonho, a semente que você vai plantar, aquilo ali, logo mais à frente, vai se tornar uma grande árvore frondosa que vai te alimentar, que vai trazer resultados sobre a tua vida. Por isso, em nome de Jesus, meus irmãos, lembre-se do que está escrito em Gálatas, capítulo 6, verso 7. O que o homem semear, isso também o quê? Colherá. Por isso, semeie sonhos e colha realizações. Semeie
oração e colha respostas de Deus. Semeie fé e colha milagres. Semeie romantismo no teu casamento, marido, e colha amor. Semente respeito no teu casamento, esposa, e colha amor. Semeie vida e colha paz. Quais são as sementes que você vai semear no ano de 2020? Defina as suas sementes. Defina os seus sonhos. Clarifique aquilo que você deseja. Em terceiro lugar, para darmos uma virada na vida e trocarmos o bom pelo ótimo, escreva as exigências do sonho. Considerar o nosso momento atual é muito importante. A gente tem que saber onde a gente está. A gente tem que fazer uma autoanálise. A gente tem que parar para ponderar, para considerar o nosso momento atual. Agora, clarificar aquilo que nós desejamos, quais são os nossos sonhos, quais são os nossos alvos, isso também é uma coisa prioritária, nós precisamos. Mas se nós quisermos trocar o bom pelo ótimo em 2020, nós precisamos alistar para nós mesmos as exigências do nosso sonho. Porque o nosso sonho tem um punhado de exigência. E nós precisamos saber disso. De nada adianta os demais passos se nós não soubermos quais são as implicações. E aquilo que os nossos sonhos demandam de nós. Nós precisamos conhecer isso, nós precisamos saber isso. Por isso escreva para você mesmo todas as exigências do seu sonho. Tudo aquilo que o teu sonho requer de você, demanda de você. A Bíblia é clara em Provérbios 16, versos 1 ao 3, ele diz assim, o texto: ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Veja o verso 2. Todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. E o verso 3. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Preste atenção aqui ao que esses versos estão nos ensinando. O texto diz que ao homem pertencem o quê? Os planos. Ao homem pertencem os planos do coração. Isto significa planejar, é uma tarefa humana. Por isso, saiba que o sonho exige planejamento. O teu sonho exige planejamento. Sonhar exige tempo para planejar. Sonhar exige tempo para organizar. Não é simplesmente dizer, é isso aqui que eu quero e pronto, acontece. Não. Agir sem planejamento te levará a qualquer lugar, menos para o lugar do teu sonho, menos para a realização do teu sonho. Agir sem planejamento sempre vai te levar para os velhos lugares que você está acostumado a frequentar, que você está acostumado a ir. Sabe quando você está tão no automático, gente, que quando eu venho para a igreja, eu venho todo dia para a igreja, vou e volto, e parece que eu já vou no piloto automático. Você nem pensa mais para fazer o teu caminho da roça. Todos nós temos o nosso caminho da roça, não é? Para ir para casa, para ir para o trabalho, enfim. E a gente já vai, parece que assim, no automático, não pensa mais. E muitas vezes eu me pego assim, quando eu vou para algum outro lugar, e eu não estou prestando atenção, eu me pego indo para a igreja. Aí eu falo, meu Deus do céu, estou indo para a igreja. Eu tinha que ir para o outro lado. E aí então eu tenho que recalcular a rota, eu tenho que voltar para trás, eu tenho que pegar o caminho certo. Então, sabe, quando nós não planejamos aonde nós queremos chegar, é isso que vai acontecer com a gente vai perder tempo. A gente vai ir para o lugar errado, a gente sempre vai para aquele caminho que a gente está acostumado, daquelas velhas práticas. Vai sempre obter os mesmos resultados, mas se nós quisermos ter novos resultados, se nós quisermos conquistar os nossos sonhos, nós precisamos de planejamento. Então, diante disso, determine o seu propósito primário. Qual que é o teu propósito? Entenda onde você está antes de tentar desenvolver uma estratégia. Antes mesmo de você sair do teu lugar, sabe? Até um GPS, gente, ele precisa identificar onde você está. Se o sinalzinho lá do teu celular não conseguir pegar onde você está, você não vai conseguir chegar a lugar nenhum, porque a tua conexão tem que estar ligada, o GPS tem que te achar, para poder te conduzir daquele ponto onde você está até o teu destino.
E é a mesma coisa, se você não determinar qual é o seu propósito primário, você jamais vai conhecer o teu destino, você jamais vai chegar a alcançar o teu sonho. Algo também muito importante é isso: escreva metas realistas. Escreva metas realistas para você viver o ano de 2020 de uma maneira diferente. Sabe, porque eu fico pensando, por que eu, olhando para a minha vida, e aí trazendo para todo mundo, porque a gente é tudo igual em algumas coisas. Por que a gente estabelece tantas metas, aí quando chega no final de janeiro a gente já abandonou tudo, meus irmãos? Sabe por quê? É porque a gente fica tão empolgado, a gente fica tão entusiasmado com essa mágica que eu falei que a virada do ano traz, que a gente começa a estabelecer: esse ano eu vou só tirar nota boa, esse ano eu vou bater todas as minhas metas lá no serviço, eu vou vender, eu vou conquistar, fica tudo empolgado. Aí passa 15 dias, 20 dias, 30 dias, a gente já desistiu de tudo, já quebrou a dieta, tudo. Sabe por quê? É porque a gente estabelece metas irreais. A gente exagera muitas vezes nas nossas metas, a gente é imediatista, a gente quer que a coisa aconteça rápido. A gente se esquece do valor do pouquinho em pouquinho, pouquinho em pouquinho. Como, por exemplo, uma das coisas mais clássicas que a gente coloca como alvo é emagrecer, não é verdade? A gente pensa assim, esse ano de 2020, 2020, eu vou perder 20 quilos. Esse é o ano que eu vou conseguir. E eu vou voltar a entrar naquela calça que eu comprei quando eu estava usando o número 40. Eu estava aí, as mulheres, quando eu estava usando 36, meu Deus do céu, agora está no 48, está no 50. Mas a pessoa acredita que ela vai voltar para o manequim 34. Nem sei se tem isso aí. 36, é o 36, né? Que é o desejado da mulherada. Mas, cara, você para pensar, essa mesma pessoa que estabelece esse alvo de perder 20 quilos num ano, nos últimos 10 anos ela não conseguiu perder nem 5. Mas no ano 2020 ela vai conseguir perder 20. Aí ela não consegue, ela desanima, ela fica mais frustrada, e para satisfazer e tentar suprir aquela tristeza dela, o que ela faz? Come. Come mais. Come chocolate, come pastel na feira, e vai indo. E vai indo. Gente, é assim mesmo, a gente dá risada, mas é desse jeito mesmo. Agora, a mesma coisa serve para a vida financeira. Tem pessoas assim que falam assim: esse ano eu vou juntar 50 mil reais. Mas se ela não tiver gasto nenhum, se ela pegar o salário dela inteiro, que é impossível, porque a pessoa vai ter gasto, né? Mas se ela não consegue chegar nisso, mas ela coloca esse alvo, que ela vai chegar a 50 mil. Aí não consegue nada. Por isso, o nosso desafio aqui, meus irmãos, é a gente estabelecer metas reais, metas tangíveis, metas que a gente vai conseguir. Sabe por quê? Porque se você coloca uma meta pequena e você conquista aquela meta, você vai ficar motivado. E aí você, depois que você conseguiu aquela meta, você aumenta um pouquinho. E aí você faz um esforcinho, conseguiu de novo. Aí você vai aumentando devagarinho, meus irmãos. E aí você vai se motivando. E é assim que funciona. Começa com pouco e deixa o pouco se tornar muito no médio, no longo prazo. Acredita nisso. E mais, identifique os obstáculos. Se você não se preparar para possíveis dificuldades, na primeira tribulação, na primeira luta, você vai desistir. Então, escuta bem aquilo que eu vou dizer aqui nesse momento para você. Preste atenção. Não existe sonho realizado sem suor e sem sangue derramado. Você não vai conseguir conquistar sonho nenhum sem suar muita camisa. É 99% de transpiração e 1% só de inspiração. Você não vai conquistar sonho nenhum na tua vida sem derramar sangue, sem pagar o preço, sem acordar cedo, sem dormir muitas vezes tarde, fazendo aquilo que a maioria das pessoas não faz. Você quer ser diferente? Faça aquilo que a grande maioria das pessoas não está fazendo. Pague o preço. Existem gigantes te esperando, meus irmãos. Do outro lado do 2020 tem gigante te esperando. Tem sofrimento, tem luta, tem guerra que você vai ter que travar. Sonho nenhum que vale a pena vem de graça. Sonho nenhum que vale a pena vem sem esforço. Até mesmo
Olha só como é interessante. Até mesmo para você conseguir sonhar à noite, você tem obstáculo. Até para você conseguir sonhar à noite, você precisa desacelerar a tua mente. Você precisa relaxar. Você precisa deitar. Você precisa dormir. Até para você comer um sonho na padaria tem um obstáculo, meus irmãos. Você vai ter que levantar da tua cama. Você vai ter que ir até a padaria. E tem um preço aquele sonho. Você vai ter que pagar o preço daquele sonho. Agora você pode ter certeza, meu irmão. Um sonho de vida que você tem vai te custar caro. Tem um preço a ser pago. Por isso, identifique os obstáculos e os enfrente, custe o que custar. E, por fim, imagine os resultados. Imagine os resultados. Quando você imagina os resultados do teu sonho, você encontra forças, você encontra motivação. Todo o esforço do planejamento e da ação passam a valer a pena. Quando eu penso que por economizar hoje, por investir todo mês os meus recursos, de pouquinho em pouquinho, quando eu penso que lá na frente eu vou conseguir talvez ter uma vida um pouco mais confortável, conseguir talvez ter uma casa do jeitinho que eu sempre sonhei, eu e minha esposa, fazer algumas viagens que a gente sonha em fazer. Quando eu penso nisso, isso me motiva a continuar pouquinho em pouquinho, todo mês, economizando e investindo fielmente. Então agora, crie o quadro do teu sonho na tua mente. Aí fecha os seus olhos agora, todo mundo aqui, fecha o olho. Imagina o teu sonho, imagina você conquistando o teu sonho, vivendo o teu sonho. Imagina você morando na sua casa própria, essa casa que você sempre sonhou, com aquela varandinha, com aquela churrasqueira lá no fundo, aquele quintal para você plantar umas verdurinhas assim, ó. Imagina, cria o quadro. Imagina você fazendo aquela viagem tão sonhada. Você sonha talvez de ir para o Caribe, você sonha de ir para as Maldivas, você sonha de ir para a Europa, você sonha de ir para os Estados Unidos, não sei para onde você sonha. Imagina você nesse lugar tão desejado. Você que deseja ser pai, imagina você sendo pai. Imagina você entrando lá na maternidade, a tua esposa lá, dando a luz a um bebê. Você mãe, você que tem tentado há tanto tempo ser mãe, imagina você dando a luz ao teu filhinho, à tua filhinha. Você que deseja se casar, imagina você descendo no corredor da igreja para se casar. Imagina você prosperando nessa empresa que você tem. Imagina os clientes chegando, o recurso entrando, e você conseguindo investir ainda mais, você vivendo os sonhos de Deus para a tua vida. Imagine os resultados, meus irmãos. Quero pedir que você acompanhe comigo a leitura desse texto que está escrito em Lucas, no capítulo 14, versículo 28. O texto diz assim: quem começa a construir uma torre sem antes calcular o custo e ver se possui dinheiro suficiente para terminá-la? Tem muita gente que é louco. Tem muita gente que é louca e que faz isso aqui sim, que mete os pés pelas mãos, que se endivida. É só uma pessoa sem juízo que faz um tipo de coisa assim. Por isso, considere o seu momento atual. Por isso, clarifique o teu sonho, clarifique aquilo que você deseja. Escreva, aliste, arrole as exigências do seu sonho. E por fim, em último lugar, para darmos uma virada na vida e trocarmos o bom pelo ótimo, defina qual será o primeiro passo. É uma matemática, uma equação matemática. Avaliação, mais sonho, mais planejamento, mais ação, igual realização. O sonho exige movimento, exige iniciativa, exige ação. Não é uma ação para daqui a pouco, para mais tarde, para amanhã, para segunda-feira. Não, é ação hoje, é ação agora. Meu irmão, não fica nem esperando virar o ano, porque a gente tem essa tendência: vou aproveitar ainda esse restinho de ano para ficar preguiçoso, para comer bastante. Não, meu irmão, começa hoje. Sai daqui já decidido a começar, a colocar os teus sonhos em prática, a definir qual vai ser o teu primeiro passo. Defina e haja. Veja só o que está escrito no Salmo 118, verso 24. Esse é o dia em que o Senhor agiu, alegremo-nos e exultemos neste dia. De nada adianta você ter um bom sonho, de nada adianta você ter todo o planejamento organizadinho se nós não nos lançarmos ao trabalho. De nada adianta nós fazermos uma lista com 10 alvos, 10 metas para o ano de 2020, se você não colocar nenhuma desses alvos em prática. Por isso eu peço que você preste muita atenção a essa sacada que eu vou dizer aqui para você nessa noite. Preste atenção, acompanhe essa leitura. O segredo do sucesso
é saber fazer a transição do pensamento para a ação. É fazer a transição daquilo que está na tua cabeça, no pensamento, para a ação. Porque uma crença é inútil enquanto ela não for transformada em ação. Uma ideia, um pensamento não serve de nada se permanecer apenas sendo ideia, se permanecer apenas sendo um pensamento. Um pensamento, uma ideia escrita num pedaço de papel na gaveta é lixo, não serve para nada. Pensamento que não se transforma em ação é ilusão. A ação é o fundamento da vitória na tua vida, meu irmão. Por isso, decida dar o start. Decida se ocupar em fazer aquilo que você pode, que você deve fazer agora. Tem uma nova moda agora, que os grandes empreendedores aí no Instagram, nas redes sociais, eles têm falado bastante sobre o clube das 5 da manhã. Já ouviu falar? O clube das 5 da manhã? Para você poder fazer parte desse clube é muito simples. Você precisa apenas acordar todo dia 5 horas da manhã. Todo dia, 5 horas da manhã. No dia da tua folga, final de semana, todo dia. Criar esse hábito, desenvolver esse hábito. E então, você vai estabelecendo hábitos ao acordar 5 horas da manhã. Para o teu crescimento pessoal, para o teu desenvolvimento pessoal. E você acorda às 5 da manhã, você tem ali teu momento de oração, teu momento de devoção. Aí talvez você investe um pouquinho mais de tempo ali em alguma leitura. Você estuda, você pratica alguma atividade física, e aí quando você for para o seu trabalho, às 8 da manhã ou às 9 da manhã, você já conseguiu fazer um punhado de coisa, e você chega até mais motivado lá, parece que o dia já rendeu um monte, parece que você já viveu um tantão daquele dia. E sabe, meus irmãos, eu tenho feito isso, eu tenho praticado isso. Eu comecei fazendo por 21 dias, até estabelecer esse hábito, e eu confesso para os irmãos que já ficou uma coisa meio que normal. Eu acabo indo dormir às vezes um pouco mais cedo, acordo mais cedo, eu tenho meu período de devoção, eu tenho meu período de estudo, eu faço as minhas leituras, eu tenho ido para a academia, fazer a minha corridinha. Mas sabe de uma coisa, meus irmãos? Acordar 5 horas da manhã e não fazer nada, não muda nada na tua vida. Porque o segredo não está no horário que você acorda. O segredo está naquilo que você vai fazer depois que você acorda. Na ação, nas coisas que você vai decidir fazer. Sabe por quê? Porque é a ação que nos transporta para a realização do sonho. Por isso, concentre-se em cada passo do caminho, deixando de lado as expectativas em relação aos resultados. Não é que você não vai imaginar os resultados, até porque a gente fez até esse exercício aqui de imaginar, de ficar pensando, de buscando essa motivação, mas é que a gente não vai ficar focado nisso o tempo todo, é que a gente não vai ficar concentrado nessas expectativas em relação ao fruto do seu sonho, porque tudo isso pode nos embriagar, ficar só pensando lá naquela casa e se imaginando. Você vai ficar parado pensando naquilo, você vai se encher de ansiedade, você vai ficar paralisado. Porque você sabe, meu irmão, a ansiedade ela bloqueia o fluxo da cooperação divina na nossa vida. Ela nos coloca num ciclo que nos impede de fazer, que nos impede de agir, que nos impede de transicionar do pensamento para a ação. Por isso, imagine sim os resultados do seu sonho, mas foque no passo que você tem que dar agora. Porque sem esse passo, sem essa pequena ação que você tem que ter hoje, você não vai chegar a lugar nenhum. Não vai existir futuro nenhum, não vai ter sonho, não adianta nada você gastar tempo com planejamento, não adianta nada se aquilo não sair do papel. Então esqueça esse negócio, meu irmão. Eu estou esperando o tempo certo, eu estou esperando o tempo certo para eu agir na direção do meu sonho, meu irmão. O tempo certo para você agir na direção do teu sonho é hoje, meu irmão, é agora, não tem essa. Não espere você sentir vontade, porque muitas vezes você não vai ter vontade de fazer o que precisa ser feito. Não espere uma circunstância favorável. Transforme o teu planejamento em ação. Por isso, em nome de Jesus, comece onde você está agora, mesmo que pequeno. Trabalhe com as ferramentas e com os recursos que você tem hoje, e ao longo do caminho, se for necessário, Deus vai mandar tudo o que você precisa para viver o propósito dele, para viver o sonho que ele tem para a tua vida. Creia nisso, faça a sua parte, meu irmão, e deixa o restante com Deus, porque ele vai agir ao teu favor. Por isso, considere o momento atual que você está vivendo. Clarifique o teu desejo, clarifique os teus sonhos, escreva as exigências do teu sonho, defina qual vai ser o teu primeiro passo e haja
Avalie, sonhe, planeje e haja. Vamos juntos? Avalie, sonhe, planeje e haja. Olhe para 2020 como a oportunidade que você tem de dar uma virada na tua vida, trocando o bom pelo ótimo com Jesus. Feche os seus olhos nesse momento, eu quero orar por você. Senhor Deus, que essa palavra, Deus, venha motivar os nossos corações. Venha motivar os nossos corações, Senhor. Venha trazer um desafio, ânimo, porque nós cremos, ó Deus, o sonho ainda não morreu. A promessa é real. O Senhor tem coisas novas, o Senhor tem restauração, o Senhor tem transformação. Por isso nos ajude, Senhor, a estabelecer metas, alvos, ter sonhos que combinam com a Tua palavra, com o Teu propósito para as nossas vidas, e nos ajude a colocá-las em ação, rumo à Tua vontade em cada um de nós, no nome do Senhor Jesus. Missionária Central de Maringá.